Bom dia, queridos. Talvez o salmo mais conhecido das Escrituras Sagradas seja o de número 23, principalmente os seus primeiros versos. Por isso, permitam-me ler o referido salmo e depois compartilhar apenas uma dentre tantas outras verdades que nele se encerram, porque assim nos diz a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu querido e minha querida, geralmente apreciamos muito os versos iniciais deste salmo, pois falam gentilmente aos nossos corações. Todavia, nesta manhã, eu quero destacar somente a verdade preciosa que se encontra no verso 4, onde lemos. Abro aspas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Fecho aspas. O autor do salmo, de repente, dá uma guinada no direcionamento da sua fala, posto que vinha se deliciando no descanso, na tranquilidade, no refrigério, na condução que Deus dava à sua alma. Ele sabia, no final das contas, que de nada teria falta pelo fato do Senhor ser o seu pastor. A vida fluiria de forma abençoadora. Contudo, este verso 4 inicia com a expressão ainda que pode ser substituída também pela expressão mesmo que. Parece que o salmista se deu conta de que na dinâmica da vida momentos difíceis também podem ocorrer. Por isto é que ele falou, ainda que, ou mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. A maioria dos filhos de Deus não temem a morte. Todavia, dentre estes, alguns temem o vale da sombra da morte, que é uma expressão que se reporta ao momento em que tudo foge ao controle e a vida parece estar por um fio. É quando, por exemplo, os médicos já desacreditaram o paciente, ou a situação vivenciada é de risco iminente de morte, ou um acidente brutal ocorre, causando sérios prejuízos à saúde física de alguém. Em situações como estas, nos vemos trilhando o vale da sombra da morte. Os dias se tornam sombrios, a desesperança toma conta do ser, fica difícil ver alguma luz no final do túnel, algum raio de esperança. E o que é o pior, muitas vezes o vale da sombra da morte é um vale que se tende a atravessar de forma solitária. Ou porque as pessoas à nossa volta não podem, ou não se dispõem, ou não têm forças ou coragem para nos ajudar. No entanto, o salmista fez neste verso a sua profissão de fé. Ele afirmou que mesmo que viesse a andar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele não temeria nem a jornada, nem tampouco o resultado dela. Estaria ele apelando para uma espécie de pensamento positivo? Estaria ele fazendo algum tipo de bravata? Afirmo veementemente que não, pois ele termina este verso 4 mostrando o porquê de não temer a travessia do vale da sombra da morte ao declarar, abro aspas uma vez mais, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Fecho aspas. Com base nas palavras deste salmo, mais uma vez eu o afirmo,
É muito bom saber quem é o Deus a quem amamos e ao qual dizemos servir. O salmista sabia quem é Deus. Ele sabia que Deus é onipresente, bondoso e misericordioso. Por isso mantinha a confiança de que nos dias bons, ou mesmo nos dias difíceis, Deus sempre esteve e estaria presente em sua vida, demonstrando-lhe bondade e misericórdia. Não havia dúvida alguma no seu coração de que, independentemente da situação que vivenciasse, Deus estaria ali com ele. O salmista não disse que o Senhor apareceria ali no vale da sombra da morte para lhe dar algum tipo de socorro. O que ele disse é que o Senhor sempre esteve com ele e que, ao passar pelo vale da sombra da morte, esta realidade não mudaria. O consolo do Senhor não seria manifestado somente no tempo em que viesse a trilhar o vale da sombra da morte. O consolo do Senhor já se fazia presente na sua vida. Foi por isto que, ao invés de ele dizer: "A tua vara e o teu cajado me trarão consolo", ele afirmou: "A tua vara e o teu cajado me consolam". Portanto, o consolo do Senhor é constante sobre a vida dos seus filhos. E a sua bondade e misericórdia os seguem todos os dias de suas vidas, com certeza. Meu querido, minha querida, não tema os dias sombrios. Deus garante aos seus filhos que nada lhes faltará em tempo algum. Até mesmo no tempo da travessia do vale da sombra da morte, ele estará lá com aqueles que são seus. Não se aflija, tão somente faça a sua profissão de fé, assim como o próprio salmista fez, e declare: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam". Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, vivemos tempos de muito medo. As pessoas andam com medo, sobretudo da morte. Todos os dias, os noticiários se apressam em fazer contagem de número de mortos por causa dessa enfermidade da Covid-19, mas também, Senhor Deus, são muitas outras contagens a serem feitas e a morte nos ronda, Senhor Deus. E por isso alguns passam a temer o vale da sombra da morte. Temem que a morte esteja próxima e que seja algo iminente nas suas vidas. Temem fazer um exame, temem pegar uma enfermidade, temem correr algum tipo de acidente, temem passar por algum perigo e por isso vivem amedrontadas. Mas, Senhor, que possamos fazer a nossa profissão de fé em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus onipresente, que o Senhor está conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. E se porventura viermos a trilhar o vale da sombra da morte, que não tenhamos qualquer tipo de medo, sabendo que o Senhor, bondoso e misericordioso, está conosco. E quando isso ocorrer, o Senhor estará ali, como sempre esteve, cuidando de nós com o teu amor leal. Louvado seja o teu nome, dá-nos essa certeza de que o Senhor jamais nos abandonará, porque o Senhor ama os teus filhos e o Senhor cuida de cada um de nós. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia, na confiança de que o bom pastor sempre proveu e proverá tudo o que você precisa em qualquer tempo da sua vida.